Olá, meus irmãos. Tá aqui a mangaba colhida lá no pé, deixa na cartela de ovo. A gente vai correndo no dedo, em cima todo dia. Aqui madurou, a gente vem, traz pra cá, pra peneira. Aqui na peneira a gente passa e lá de baixo tá aí a massa. Essa massa coloca no saquinho e ela se transforma numa polpa maravilhosa. Aí está. Depois dela ensacada e congelada, fica assim. Aí é só preparar agora. Do jeito que prepara açaí, prepara ela, ou prepara com água fazendo suco, ou prepara com leite fazendo creme. Ou igualzinho faz com açaí. Pica ele, coloca no liquidificador e vai pingando ou água ou leite, conforme o gosto. Até dar o ponto da vitamina bem grossa de abacate, né? Vai ser o nosso açaí verde. Que delícia, muito nutritivo. Outros usam essa polpa, que não precisa nem de congelar desse jeito, já vai direto para o fogo e eles fazem doce também. Fica muito saboroso o doce dela puro, para comer com a colher ou para cortar, ou também associado com banana nanica, fica uma delícia. Tá aqui ele pronto. A mangaba na tigela. Ou açaí verde, como queira. Uma delícia, vale a pena, viu? Quer ver a textura? Uma delícia. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para a palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar a vida, nos dar a saúde e as oportunidades que Tu sempre nos coloca à disposição para aprofundarmos no conhecimento da Tua Palavra. Nos dirija, nos guarde, Senhor, nos abençoe ao buscar o conhecimento devido para a compreensão melhor de nossas vidas e de nossa missão. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O problema do mal. Assunto muito delicado, né? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Essa promessa apocalíptica aqui realmente mostra o padrão, e por aqui dá bem para entender a questão, de qualidade de vida que terá as pessoas dentro da eternidade. Porque nesse mundo aqui nós estamos presos ao fator tempo. Início, meio e fim. História. Nós fazemos a história, nós conhecemos a história. Então, isso é um fato. Na eternidade, o tempo não existe. Existe Deus, que é a nossa existência. Existe o Senhor do tempo. Existe o Senhor Criador. Existe o Senhor de tudo e todos. Simplesmente, da eternidade, acima da faixa do conflito, na eternidade, nós podemos perceber um profeta, por exemplo, sai daqui, arrebatado, e vai ao terceiro céu. De lá, ele olha abaixo da faixa do conflito e ele consegue ver o tempo todo, com amplitude, início, meio e fim. Aí ele está escrevendo uma profecia para que tempo? É para o seu tempo? É para o tempo futuro? Viu a diferença? Viu a questão? Aí está. É a forma que os profetas receberam as revelações e escreveram para nós, mesmo sem entender o que eles estavam vendo, na ótica do tempo em que eles viviam. Essa é toda a questão. E aqui está uma questão muito extraordinária, que em qualquer época, qualquer profeta entenderia ao ver como João viu isso aqui, que lá no futuro, na eternidade, quando todos ali estiverem, que é um desfecho apocalíptico isso aqui,
todos terão as lágrimas limpas. Lógico, se você vive na eternidade, não tem mais tempo, se projeta na eternidade e você não terá porquê, não terá sentido, não terá espaço para esse tipo de situação, traumas com que você já viveu um dia, porque você foi restaurado para entrar nessa situação, nessa condição maravilhosa chamada eternidade, que é o projeto original da criação. E o tema desta semana vai mostrar exatamente a questão do mal. Por que que Deus permitiu a existência do mal? Essa é a questão a ser abordada no tema dessa semana. No segundo tema, até quando, Senhor? Essa pergunta aqui, vários personagens bíblicos se destacaram fazendo esse tipo de pergunta. E nós também, quando mergulhamos em um determinado sofrimento, também fazemos essa mesma pergunta. Até quando? Por que de tudo isso? E nem todos os porquês e nem todas as questões hoje temos condições de entender ainda, é o porquê que nós não tivemos a revelação adequada para isso. Mas algo que precisamos de entender, que não é porque eu não entendi, não tenho condição de entender agora, que essa questão não será revelada um dia para mim, ou para quem quer que seja. Isso será solucionado. O problema não vai persistir para sempre. Sabemos que o mal, assim como toda a situação do que está dentro desse conflito, abaixo da faixa do conflito, irmãos, tudo está vinculado ao tempo. E o tempo tem início, tem meio e tem fim. Então Deus, que se revelou como alfa e ômega, princípio e fim, Ele virá, vai recolher os seus e botar um fim em toda essa questão do conflito. E estaremos voltando a viver no projeto original de Deus, que é eternidade. Deus não criou nada para ficar vinculado ao tempo. O tempo passou a existir exatamente por causa do pecado. Então ele terá o tempo dele. E aí começa todo o desenrolar do grande conflito entre o bem e o mal. Até quando, Senhor? A pergunta que não quer calar para muitos, né? Que sofrem e para quem já sofreu um dia. Como os profetas que proclamaram essa pergunta aqui para o próprio Deus. Nós podemos destacar dentre os que proclamaram isso aqui uma cena muito especial do próprio Filho de Deus quando veio cumprir com a missão dele aqui. Lá em Mateus capítulo 27, verso 46, ele recita a oração citada no Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me desamparastes? Então aqui estava além da pergunta, até quando, Senhor? Não, ele foi além. Ele já se sentiu desamparado como mortal, aqui nesse contexto. Até quando? E a resposta veio. Ele descansou, cumpriu com a missão, e logo aí a 3 dias, ele foi ressuscitado. E selou toda a questão de vez. Na nossa vida é a mesma coisa. As coisas, muita coisa está nascendo, muita coisa está morrendo, muita gente está nascendo, muita gente está morrendo, nem tudo entendemos, nem tudo compreendemos, mas em algum momento da história as coisas vêm à tona. Não há nada que está encoberto que não seja revelado. Entende, irmãos? Não tem como segurar. Isso é como tentar, sem aparelho de oxigênio, ou mesmo com aparelho de oxigênio, segurar algo que flutua no fundo d'água, submerso. Se o oxigênio acabar, nós vamos ter que subir com tudo que estava segurando lá embaixo. Não tem como, entende? E sem aparelho nem se fala, né? Desceu, daí terminou o tempo normal da apneia, vai subir, é automático. Então, é assim que funcionam as coisas neste velho mundo que nós vivemos. Até quando? O tempo de Deus é o mais importante, porque é o melhor para todos nós.
No terceiro tema, há muitas coisas que não sabemos. E como tem? Nas cortinas do tempo. Ao descortinar, de acordo com a permissão divina, de acordo com o que avançamos na nossa vida, ao que caminhamos, nós vamos abrindo a cortina do tempo para ver o que é que está para o futuro, no presente, e podemos olhar o que já aconteceu através da nossa história, que nós já conhecemos e estudamos, que já foi descortinado. Tudo que já foi descortinado se tornou história, se tornou fatos, mas tudo que está além da cortina, além do véu, está vindo à tona, de acordo com a nossa jornada, que trilhamos, e quando Deus então permite o nosso toque nessa cortina do tempo, podemos perceber o que está acontecendo, o porquê, e o que ainda vai acontecer, e o porquê. A sua palavra é um indicativo poderoso sobre isso, sobre as coisas que nós não sabemos, mas que nós podemos entender. Se for realmente importante para nós, Deus concederá. E se não, ao tempo de Deus. Aqui nós temos um exemplo bíblico, que foi o personagem Jó. Se nós estudarmos Jó capítulo 38, verso de 1 a 12, nós podemos notar que do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece meus planos com palavras? Ou seja, quem é que está criticando o que eu estou fazendo, deixando de fazer, com palavras? Prosseguindo, numa paráfrase da Bíblia, que apresenta esse texto da seguinte maneira: por que você fala quando sabe tão pouco? Que está revelado aí em Jó 38, verso 2. Realmente, irmãos, o que o ser humano mortal entende das coisas? Por mais que o que Jó estava passando era algo absolutamente injusto, e Deus permitiu aquilo, mas por uma causa muito mais ampla. A representação do que aconteceu com Jó é o mesmo entendimento que temos do que aconteceu com o Filho do Deus vivo. A mesma forma de injustiça, o nível de comportamento do mal depositado na vida de Jó, sem ter culpa de nada, foi o mesmo que aconteceu com o Filho de Deus, sem ter culpa de nada. Entende? Apenas por amor de mim e de você. Ali ficou representado na história de Jó a maldade, a impiedade do mal, em toda a sua essência, na vida de um justo. E assim foi simbolicamente transportado para a ideia do que o Filho do Deus vivo passaria por mim e por você, e por Jó também, porque a vitória dele lá no Calvário selou a salvação de todos aqueles que dormiram no Senhor um dia. Entende? Quando Deus segue em frente até lá no verso 4 do capítulo 38 de Jó, e Deus acrescenta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Deu para entender que embaraço que foi para Jó ouvir isso, mas ao mesmo tempo que maravilha quando ele pleiteou uma audiência com o próprio Deus em pessoa, e Deus veio. Dentro ali do redemoinho estava o Deus vivo, falando com esse personagem e fortalecendo o personagem, mostrando o lugar do personagem, o lugar da divindade, e até que Jó pôde, pela sua fé, compreender, como ele disse, como ele revelou no seu próprio escrito, que eu sei que com esses meus rins eu verei a Deus. Ou seja, ele acreditou na ressurreição, ainda que ali ele fosse morrer. Ele não morreu ali, naquela hora, morreu depois, algum tempo, mas morreu assim mesmo, como estava ali naquele momento, ciente e crente na ressurreição, e que ele estaria com esses mesmos rins, evidentemente, restaurados, redimidos, vendo o seu Redentor, como ele escreveu, vivendo para sempre com o seu Redentor. De fato, a visão de Jó é toda a revelação que nós temos da certeza da salvação para todos nós, de estarmos vivendo um dia com o nosso Senhor, para todos sempre. Pense nisso, amado irmão.
Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, o teísta cético. Irmãos, a dificuldade de entendermos a existência do mal no mundo é algo realmente muito tenso, e por isso recebemos esse termo de teísta cético, que ele não consegue entender o porquê, basicamente, porque que Deus deixou Satanás vivo, porque que as coisas acontecem de maneira tão intensa com muita gente, com muitas pessoas, e mesmo com a gente às vezes, entende? Ele não consegue absorver o porquê dessas coisas. Nós não conseguimos entender o porquê da prosperidade, às vezes, do mal, e nós, às vezes, com tanta dificuldade para rompermos sendo justos e servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Mas o teísta cético, ele possui um ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Mas só porque nós não podemos ver, por exemplo, os germes, bactérias flutuando, né? Isso não significa que esses organismos não existam ou não existem. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que Ele não tenha boas razões para a existência dessas coisas. Entende, irmãos? Afinal de contas, nós estamos num mundo totalmente contaminado pela maldição do pecado. E nós, não seria a expressão mais adequada, vivemos nesse mundo, não. Nós sobrevivemos nesse mundo. Todos os dias temos que agradecer a Deus de estarmos vivos, porque é um ato de sobrevivência viver num mundo corrompido e podre de maldade igual esse que nós vivemos. Reinos dominados pelo pecado e pelas trevas. Quando a gente vai lá no Salmo 73, nós percebemos que o salmista teve essa visão, essa ideia. E ele focava muito na questão do perceber o ímpio prosperando e ele ralando tanto para poder conseguir sobreviver como sobrevivia. Isso foi vítima de muita maldade. Mas é curioso lembrar que o salmista, ele só se confortou ao ler o Salmo 73, a gente vê isso, quando ele percebeu a ideia do santuário, que ele entendeu que no santuário de Deus estava a solução de tudo. E realmente, eu acredito plenamente aqui que ele estava olhando e vendo não um santuário físico aqui, mas um santuário real, que foi criado para cuidar do assunto do grande conflito entre o bem e o mal, que representado para ele na casa de Deus aqui na terra, no santuário, estaria sendo uma representação segura. E ele entendeu que ali, nesse santuário celeste, vamos dizer assim, estaria sendo julgada a questão do mal, e que um dia o alfa e o ômega, né, seria colocado frente a frente na humanidade. Na volta de Cristo, as pessoas não serão ressuscitadas. Entende, irmãos? Então, nós passaremos com o Senhor 1000 anos no céu, como Apocalipse capítulo 20 fala. E depois desses 1000 anos, os outros mortos serão ressuscitados, os ímpios. E aí estará no seio de Abraão, ou seja, na cidade santa, os justos, quando ela desceu, ataviada como esposa do seu marido, e os ímpios do lado de fora, todos ressuscitados, junto com Satanás ali no meio deles, vivos agora, todos os que com Maria do Mar foram ressuscitados, recebendo o justo juiz, ou julgamento justo, a história do mal. E aí terá fim a história do mal. É onde o termo de Apocalipse passará a régua, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E os justos serão reintegrados, redimidos para sempre, né? Voltou a fazer parte, já estavam ali, já estão ali dentro da cidade santa, na realidade, para viver para sempre, mas sem a existência de mal no universo. Ali naquele ponto após o grande conflito para todo sempre. E não haverá mais morte,
e nem pranto, nem dor, como revelado no texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. No quinto tema, a defesa do livre-arbítrio. Aqui é uma questão muito fundamental, irmãos, nessa questão do entendimento do porquê da existência do mal. Por que Deus permitiu tudo isso acontecer? O livre-arbítrio é plenamente a base do entendimento de tudo isso. Se Deus tivesse criado autômatos, robôs, que sentido que teria isso? Entende? O autor da lição aqui até cita uma ilustração que eu achei interessante. Ele cita que alguém criou um cachorro, um robô, cachorro, que não pega pulga, não pega carrapato, não precisa de vacinar, não precisa nada disso. Mas eu pergunto para você, você trocaria um animal de carne e osso que você tem, ou que pudesse ter, tivesse para escolher um e outro, você escolheria um de carne e osso, ou você escolheria um robô desse? Entende, irmãos? Então é diferente. O que Deus, na realidade, fez foi permitir que criaturas livres pudessem escolher. E outro detalhe, jamais poderíamos abrir mão do entendimento do atributo da onisciência divina, que conhece o futuro de trás para frente, que conhece o tempo. Entende, irmãos? Quem criou o tempo? O conflito. O que é o conflito? O pecado. E as pessoas que vivem nesse reino do pecado estão mergulhadas então no ciclo chamado de tempo. Início, meio e fim. História. Faz história, fez história. Entende? Início, meio e fim. Mas lembrar que Deus, que está acima de tudo isso, Ele é o alfa e o ômega. Lembrar que através desse atributo é suficiente para saber que se nós estamos até hoje aqui, porque Deus sabe que valeu a pena ter deixado essa identificação do mal existir, para que os seres que Ele criou pudessem fazer escolhas, dentro da Bíblia mesmo. Se nós percebermos aqui a história de Melquisedeque, se você ler a história dele, desde lá do Gênesis, nos Salmos e aqui no livro de Hebreus, podemos perceber que Melquisedeque é alguém criado por Deus, um descendente de Adão que não pecou. Ele teve oportunidade de escolha e ele escolheu não pecar. E por isso foi usado como um representante autêntico de Deus aqui na terra para cuidar dos seus assuntos aqui durante o tempo do Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento ele é utilizado como uma referência de um sacerdócio que não tem nada a ver com descendência levítica, etc., de tribo nenhuma de Israel, e no entanto é alguém que pôde transferir o sacerdócio para Cristo. Essa representação de advogado, de analisar as questões aqui na terra representado por Deus, ele transferiu a função de sacerdócio para Cristo. Ele não podia ser sumo sacerdote, porque o sumo só podia ser o próprio Filho de Deus. Mas Melquisedeque foi sacerdote dos bens eternos. Foi sacerdote dos assuntos vinculados à divindade. Entende? E ele transferiu isso para Jesus, que se tornou de imediato promovido a sumo sacerdote da divindade, porque ele é uma divindade. E Melquisedeque é uma criatura. Então está aqui uma prova bíblica que realmente valeu a pena. E aí é um número grande? É expressivo, como a areia do mar, o número dos ímpios que serão sacrificados um dia. Satanás, uma terça parte dos seres que viviam no mundo há 4.000 anos antes de Cristo, que foi expulso do céu, registrado naquela batalha citada em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 12, uma terça parte, lá na altura do verso 3 e 4 do capítulo 12 de Apocalipse, está mencionando que ele, através da sua cauda, lançou uma terça parte das estrelas do céu no chão. Então, irmãos,
é grave demais esse assunto, muito grave. Mas Deus, no atributo da sua onisciência, viu que vale a pena. E deixou. Ele não executou Lúcifer, não executou Satanás na hora, porque jamais teria como confirmar ou aprofundar ou comprovar o amor e a misericórdia divina. Só ficaria exposta à justiça divina, com toda a razão. Mas e o amor e a misericórdia, onde que ficaria? Diante de seres que ele deu livre-arbítrio e resolveram passar para o outro lado, para o lado errado, para o lado onde não devia jamais, que é da desobediência. Entende? Então, o livre-arbítrio foi a essência dessa questão toda. Melquisedeque escolheu ficar do lado certo. Mas Adão e Eva, os seus pais, preferiram passar para o lado errado. Aí vem toda uma história debaixo do conflito, onde no livre-arbítrio eles tiveram a oportunidade de se arrepender e descansar no Senhor. Como eu e você temos essa oportunidade até hoje. E é toda essa questão baseada no livre-arbítrio. Por isso que esses seres que vivem debaixo da faixa do conflito, um dia estarão aqueles que evidentemente abraçaram o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo, estarão com ele para todo sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A palavra de Deus é o fundamento para não só entendermos, mas como caminharmos e cumprirmos com a nossa missão. Jamais abra mão da palavra de Deus. No sexto tema, o amor e o mal. Veja como, né? Qual o sentido disso aí? Exatamente aqui nós podemos encaixar 3 textos bíblicos que fecham isso aqui. Apocalipse 21, 3 e 4, que é o texto basicamente que abrimos a lição. Romanos 8, 18 e Isaías 46, 10. Nesses 3 textos bíblicos aqui, o de Isaías mostra esse atributo de Deus, que ele vê desde o princípio. O de Apocalipse já mostra o futuro. Deus descendo com o seu povo, a cidade santa descendo do céu e mostrando o prisma da eternidade, a qualidade de vida que terão os que estarão lá dentro. E o texto de Romanos, os sofrimentos do tempo presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelada para nós. É o que diz lá em Romanos. Entende, irmão? Então aqui realmente fecha de forma perfeita o entendimento da palavra de Deus acerca desse tema. O livre-arbítrio foi colocado e através do amor nós preferimos andar na luz e não nas trevas. Porque os que andam nas trevas estão caminhando pelo mal. E os que caminham pelo mal, vai chegar a colheita. Chega a colheita do bem, chega a colheita do mal. E a resposta é muito clara. O trigo junta no celeiro do Senhor, para todo sempre. O joio e a erva brava, de um modo geral, toda fica para secar. Entende? Fica por fogo e jamais existir novamente. Porque tudo que vem de Deus é absoluto, é eterno. No sétimo tema, a cura pelo tempo. Olha esse texto aqui de Patriarcas e Profeta, da página 9 a 19, que temos aqui, que é muito interessante. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Visto que unicamente o serviço do amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos não estão preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado. Não poderia ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. Realmente, é a teoria antiga que um dia o irmão meu falou para mim: meu irmão, o tempo cura até queijo. De fato. Coisas que só o tempo poderia trazer ao entendimento qualquer reino. Reino de raça pura e o reino de raça caída, então nem se fala. Se Deus tivesse executado Satanás no ato, naquele momento, só exaltaria a justiça de Deus. O amor e a misericórdia ficariam bem apagados. E da forma com que Deus fez, deixou o mal crescer a planta, mostrar até que houve os conflitos que houveram,
e que eles foram expulsos do reino eterno e absoluto para sempre, como revela o texto bíblico, né? Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás. Foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi, pois, uma grande voz no céu que dizia: chegada está a força e a salvação e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos vós, os céus que neles habitais, porque ficou livre, né, do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, Apocalipse 12, de 7 a 12, revela isso aí. E eu e você estamos aqui, vivemos aqui neste mundo. Ó Senhor, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E capacita-nos, Senhor, a devida e reta obediência à Tua palavra e ao testemunho e ao ensinamento da mesma para o mundo ao nosso redor. E que naquele grande dia, que muito breve está, possamos estarmos prontos para ir ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.